Olá, pessoal. O nosso tema é sobre fibrinogênio humano, que tem a sigla 3GHG. Nosso grupo é constituído por mim, William, pela Jaqueline e pela Raquel. Então, primeiramente, explicar o que é o fibrinogênio e a diferença dele da fibrina. Então, o fibrinogênio é uma proteína sintetizada pelo fígado, ela é insolúvel e responsável pela coagulação sanguínea. Não está sempre na forma ativa, ela se torna ativa quando é clivada pela trombina e ela é convertida em fibrina. Aí, então, ela participa da coagulação sanguínea. Aqui tem o estágio da formação da fibrina, então, que é a clivagem da molécula de fibrinogênio, a polimerização dos monômeros de fibrina e com o auxílio de um fator específico e cálcio, ele forma o complexo insolúvel de fibrina. Bom, quanto à estrutura, né? A gente vai mostrar a estrutura do fibrinogênio, que seria antes de ele se transformar em fibrina, que seria a forma ativa que coagula, né? Então, esse formato que está mostrando no videozinho tem bastante, como dá para ver, bastante alfa-hélice, bastante beta-folha, e a estrutura quaternária é formada por várias terciárias, né? Como a maioria das proteínas. E essa partezinha de baixo, esses símbolos que tem ali, são uma parte de carboidrato que tem nessa molécula também, que a gente vai apresentar um pouquinho desse carboidrato no slide seguinte. Além dessas partes proteicas e... Volta aí, Will. Além dessas partes proteicas e desse carboidrato que tem nas duas laterais, também tem, como dá para ver na figurinha menor ali, essa bolinha verde é um átomo de cálcio que faz ligação com uma parte dos carboidratos ali e a outra parte da proteína. Quanto à parte de carboidrato dessa molécula, então eu não vou me arriscar a falar o nome desse carboidrato, mas carboidratos que formam esse grande carboidrato que a gente viu ali na forma de símbolos, né? São esses ali, e aí a gente colocou cada corzinha escrita no nome tem a ver com a cor ao redor do quadradinho. Então, esse N-acetil-alfa-neuraminic acid é o primeiro a primeira imagem mostrada, e ele se repete ao longo dessa cadeia de carboidrato. A função, então, como a Raquel já comentou, é a coagulação do sangue, e quando existem alterações nessa proteína, ela costuma dar danos diversos, desde hemorragias graves até embolia pulmonar, por exemplo. As principais alterações registradas que ocorrem na cadeia dessa proteína, que geram alguma alteração física mesmo, que realmente causam danos, né, na vida da pessoa, como esses danos que eu comentei, como hemorragias e a embolia, elas são nos pontos circulados na imagem, que são nas cadeias alfa, no aminoácido 107, na cadeia beta, os aminoácidos 18 e 163, e na cadeia gama, o aminoácido 55. Bom, então, na cadeia alfa, o carboidrato 107 é uma treonina, que ele se localiza ali onde está na figurinha. A gente colocou um zoomzinho para ver em que parte que ele se localiza, e ele, na sua forma não ligada, é a molécula ali do ladinho. Na cadeia beta, o aminoácido 18 é a cisteína. Na cadeia beta também, o aminoácido 163 é a treonina. E na cadeia gama, o aminoácido 55 é uma serina. Então, esses são os aminoácidos principais que causam alterações na proteína, que quando alterados, né, causam alterações na proteína que danificam a sua função. Além da coagulação sanguínea, foi feito um estudo também e constatado que o fibrinogênio ele pode servir como marcador de trombose. Então, a trombose ela pode se apresentar em duas formas, que é a arterial ou a venosa. A arterial, então, ela ocorre na circulação, quando o sangue vai oxigenar os tecidos, e a venosa é quando o sangue já oxigenou os tecidos e aí ele está voltando para o pulmão. Então, os indivíduos que participaram do estudo, eles tiveram um nível de fibrogênio muito alto, indicando a trombose, no caso, a doença. De maneira análoga, ele foi usado também como marcador de risco como um cardiometabólico. Foi um estudo feito com crianças e adolescentes que eram obesas ou em sobrepeso. E eles chegaram à conclusão de que o fibrogênio ele é um potencial biomarcador que ele pode ser usado para o rastreamento dessas crianças que vão desenvolver potencialmente alguma doença cardiovascular. E também de maneira semelhante, ele também é usado como marcador de risco para AVC, que é doença vascular cerebral. Eles concluíram que quase 60% dos pacientes que sofreram pelo menos um AVC, né, que às vezes o paciente sofre mais de um,
eles haviam apresentado níveis de fibrinogênio acima do considerado, que é considerado nível de risco. Então, essas aqui são algumas referências que a gente utilizou. Nosso muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Obrigada, gente. Obrigada.